Aqui, meus queridos amigos, estamos aqui dentro da casa da Dona Lindu, que vem ser basicamente a casa, vou mostrar aqui, ó, onde nasceu Lula, tá? Aqui é a casa da mãe do Lula, tá? E aqui você vê um tipo de habitação bem precária. E não é mentira, sabe? O Lula é nosso adversário, o Lula é nosso inimigo, tá? Então temos que ser muito claro sobre isso. Só que o Lula, politicamente falando, ele é infelizmente, o homem mais importante da história recente do Brasil, por nosso azar, tá? E aqui, basicamente, aqui, né, os caras mantiveram uma espécie de uma... Vem mostrar. De uma espécie de uma indumentária aí da casa e tal. Era uma casa muito simples, né? Aqui ele simula uma espécie de casa de pau a pique, fogareiro bem simples, tá? E aqui, né, o fato de não ter gente vindo aqui recorrentemente, como a gente consegue ver, mostra bem que a figura do Lula, né, aquele mito que veio ao redor dele, é um mito que ele, se um dia houve enquanto mito, ele passou. Lógico que ele é a figura eleitoralmente falando mais poderosa ainda do Brasil, mas mitos vêm, mitos vão, né? A energia política do lulismo é uma energia que passou, o tempo dele passou, ele só tá no poder hoje por conta do fracasso do governo Bolsonaro, tá? E aqui, né, que pra muita gente foi um espaço, vamos filmar aqui, um espaço de peregrinação do lulismo. Hoje nem sequer, não tem ninguém, todos esses carros que estão aqui são nossos, né? E novamente, ele é meu inimigo, eu quero acabar com tudo que o governo dele representa, acabar com o que ele representa, a corrupção, a perda de tempo, a entrega que o Brasil fez da sua soberania para uma ideologia vagabunda que nos uniu ao que há de pior na América do Sul, América Latina. Desculpa trabalhar você, vamos gravar com a outra câmera ali? Fazer melhor? Não. Vamos, né? Mas já devia ter começado, então. Vamos lá. Só pra mim, só. Então vamos lá. Ô, pessoal, melhor. Deixa. Relaxa, explica aí tudo. Aqui eu tô ao vivo, né? Quebrou o negócio ao vivo. Meus queridos amigos, estou aqui na frente de um dos lugares que, enfim, deu origem ao maior problema recente do Brasil. Estou aqui na frente da casa da Dona Lindu, vulga mãe do Lula, em tese lugar onde Lula nasceu, passou sua infância, tá? Eles mantêm ela como uma espécie de um memorial à figura dele. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que é, tá? Uma casa simples de um homem que nasceu no Agreste, tá? E volta a colocar aqui, o Lula é meu inimigo, tudo que o Lula representa tem que ser destruído, desconstruído. Dito isso, a história dele, o passado dele estão aí, e não sou eu que vou ficar fazendo qualquer tipo de desrespeito ao espaço do meu inimigo, tá? Então aqui é a cama dele, é de onde ele veio, uma casa muito, muito simples, tá? A parede aqui tá chapiscada, mas deveria ser aparentemente uma parede de pau a pique, né? Como muitas construções na região são feitas, é um negócio rude, né? Simples. Tem uma vaquinha aqui do lado, coitada, passando um calor desgraçado. Era bom deixar ter tido uma sombrinha pra essa vaca, né, coitada? Fica dando um pouco de dó, mas é aqui de onde ele veio. E aqui eu quero dizer pra vocês, isso aqui é um espaço importante pro lulismo, um espaço importante pra ele. Não tem ninguém, né? Se ele é esse mito quase místico que a esquerda tenta pintar aqui no Nordeste, deveria estar vindo alguém, né? Mas nunca vem ninguém. Na prática ele é um mito muito mais eleitoral do que algo que evoca isso. Tanto que quando ele foi preso não houve grandes peregrinações, não houve nada, como também não houve pro Bolsonaro, pra gente deixar claro. Inclusive quando fizeram o filme do Lula, o filme do Lula foi um fracasso de bilheteria, né? O Lula é o filho do Brasil. Agora, né, deixando a casa dele intacta e passando por isso, acho legal a gente fazer uma coisa, né? Eu vim até do Lula, tá? Aqui, basicamente onde ele nasceu. Nasceu para subsistir, nasceu para existir, para ser, para crescer, para se realizar. E não adianta a pessoa sonhar o sonho do Lula no Nordeste e depois tentar se realizar no Sul, Sudeste, como aconteceu com milhares, na verdade com milhões de nordestinos, a começar pelo próprio Lula, que ele próprio é um retirante que se mudou para São Paulo. Esse destino tem que mudar, esse lugar aqui tem que ser um lugar gerador de riqueza, de sonhos, de oportunidades. E o sonho do lulismo tem que derrubar. E esse é o ponto que eu quero colocar, o sonho do lulismo tem que ser derrubado, a gente vai fazer uma marca simbólica aqui, sem querer, não vou em nenhum momento tocar aqui na casa dele, mas aqui nós vamos fazer algo simbólico importante. O Lula, que na prática destruiu nosso futuro, ele é um inimigo nosso. Em Roma, quando Roma derrotou Cartago era uma grande potência, no enfrentamento que eles tiveram ali, eles fizeram uma espécie de um cerimonial, tá? E no final o cerimonial envolvia jogar sal grosso naquele lugar para que não nascesse mais nada de lá. E é isso que nós vamos fazer aqui. Quero pegar nossos líderes de Pernambuco e vocês vão fazer isso aqui junto comigo, tá? Vamos pegar o sal grosso, ou não é? Pega aqui, tá? E assim como os cartagineses jogaram sal grosso, assim como os romanos jogaram sal grosso sobre Cartago, tá? Para que nada nascesse de lá, vamos jogar sal grosso aqui para nunca mais
nenhum Lula brotar desse lugar, tá? Vem, Pedrinho, você é no destino, é do Pernambuco, vai ser no destino. Ó. Vamos lá. Ó. Que nunca mais outra figura bizarra como ele surja aqui, ó. Vou colocar ao redor da casa. Que nunca mais brote outro demônio que acabou com o nosso destino. Dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas no Brasil morreram nos últimos anos por conta das decisões políticas do Lula, cujo partido sempre defendeu o bandido. Milhões de pessoas permaneceram na pobreza, milhões de oportunidades foram perdidas, milhões de sonhos deixaram de ser realizados, porque o Lula conduziu o Brasil através do populismo para um caminho fácil de pobreza, enquanto ele próprio fica multimilionário. Enquanto o filho dele, né, porque a família dele vem daqui, um lugar simbólico de pobreza, de dureza, mas o filho dele está envolvido no escândalo do INSS, o irmão dele está no escândalo do INSS. Essa casa que quer passar humildade, no fundo é uma casa que esconde os sonhos baixos de uma família que terminou vendendo o Brasil, trocando o Brasil, em troca do bolso dele ficar cheio. O Lulinha, o filho dele, vive nos apartamentos mais caros, anda de jatinho pelo mundo, compra e bebe dos melhores vinhos do mundo, anda com roupas caras, simplesmente porque é um ladrão. Então não adianta nada a gente ficar aqui cultuando como eles fazem, uma família de pessoas que são retirantes, quando no fim do dia a nova retirância deles aí, com a palavra inventada, é pegar um jatinho, ir para os Estados Unidos, depois ir para Mônaco, ir para os lugares mais caros do mundo, para roubar e para viver uma vida que aqui, ó, as pessoas do sertão ainda vivem. Se você olhar ao redor, as pessoas ainda vivem num lugar difícil. Mesmo a região do Lula, que para ele deveria ser algo importante, simbólico, ter se tornado independente e rica, não se tornou, continua sendo esse mesmo lugar humilde. Então não adianta nada criar esse culto à pobreza como ele faz aqui, se no fim do dia a família dele é apenas um bando de bandidos, ladrões, vendilhões, canalhas, gente da pior espécie, gente da pior estirpe, tá? Então, ó, que não nasça nada de novo aqui. Eu queria que alguém dos nossos pernambucanos aqui desse uma palavra sobre isso. Vamos lá. Pessoal, hoje simbolicamente a gente declara a ideia do país que fracassou estéreo. E a gente faz esse ato simbólico aqui para declarar simbolicamente isso, mas no futuro, nas eleições, nós vamos derrotar o Lula. É isso, manda. É exatamente, foi aqui onde tudo começou a dar errado, nesse exato local. Lula saiu daqui, foi lá para São Paulo, depois subiu até a presidência para destruir esse país. Então a gente não vai permitir que isso aconteça novamente com nenhum outro político. Acabou, né? É um retrato muito triste. Você vê a extrema pobreza que ele vivia, a vivência que ele teve na própria vida para chegar ao poder e fazer isso com as pessoas mais vulneráveis, que são as pessoas mais pobres. Se você olhar as casas ao redor, todas essas famílias aqui estão passando em dificuldade por conta do Lula. E esse é o ponto, né? Simbolicamente a casa dele é como se fosse um igual a dos demais, que é o igual que ele vende na propaganda dele, né? Ele, Lula, um cara comum. Só que não é a vida dos filhos dele. O filho dele é multimilionário. O filho dele recebia mensalão do careca do INSS. Isso foi pego agora. O irmão dele está envolvido no roubo de aposentado. Então, enquanto ele vende essa imagem do homem comum, do homem simples, no mundo concreto, no mundo real, eles são multimilionários que tomam dinheiro público, tomam dinheiro das pessoas para manter um tipo de vida completamente incompatível, tá, pessoal? Acho que esse é o recado nosso tá dado. Quer mandar um recado, Azaf? Com certeza, a gente precisa acabar com essa mística de o Lula é pobre, ele governa para os pobres, mas na verdade o PT não governa para os pobres, ele governa para que os pobres continuem pobres. O próprio Lula ele fala que a partir do momento que a pessoa ascende para uma classe média, para de votar no PT. A partir do momento que você começa a entender como funciona, como prosperar, como se desenvolver, você entende que o PT ele não tem interesse em tirar as pessoas daqui. Ele tem interesse em manter as pessoas aqui, manter as pessoas escravas, porque é assim que eles conseguem manter essa governança imperial que eles montaram em cima do Brasil. E é a gente que vai acabar com isso. Maravilhoso, meus amigos. Essa aqui foi a nossa visita surpresa que a gente fez aqui em Caetés.